Cada vez que a minha fé diz para o Senhor assim: tu me dás a chance de um pouco mais. As montanhas, desertos, tá entendendo a letra? Tá entendendo? Minhas provações maiores, elas não vão impedir e não vão. Obrigado, Senhor. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, rompendo em a minha vida se revestirá, rompendo em fé, com ousadia vou. Diz, vou. E a cada dia vou viver rompendo em, repito o coro, rompendo em minha vida se do teu poder, rompendo em, com ousadia, amado, com ousadia vou lutar e vencer. A cada dia rompendo em fé vou. Oh Deus, vamos romper em fé. Compreendemos o que é fé, entendemos o que é fé. Fé é você acreditar em algo, é você ter certeza de algo, mesmo sem você estar vendo. Quantos têm fé que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa manhã? Quantos têm fé que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou? Quantos têm fé o suficiente para declarar: eu sou salvo em Cristo Jesus? Você não estava lá, você não viu Cristo morrer, ah Deus, você não viu Cristo ascendendo aos céus, mas tem uma palavra escrita, tem algo inspirado, tem uma notícia que chegou até você, e essa notícia lhe é o suficiente para, mesmo sem você ver, mesmo sem você estar, mesmo sem você participar daquele momento, você diz: eu creio em Jesus. E essa é a verdade, essa é a fé que nos faz romper os problemas e as circunstâncias dessa vida. Isso que tem que nos motivar. Não são as nossas conquistas pessoais, ou no final eu levantar o troféu dizendo: eu consegui, não. Porque o que te mantém de pé, o que te faz alcançar algo, o que te leva a você romper todas as provações, é justamente esse que morreu por você e ressuscitou. E toda vez que você vence uma provação, e toda vez que você passa, que você rompe em fé, não é para exaltação do teu nome, mas é porque Ele é revelado na tua vida através da sua vitória. Rompendo em fé. Essa música não é para poderosos, essa letra não foi escrita para homens que acham que podem, mas essa letra
foi escrito para homens que confessam a tua fraqueza, para homens que sabem que por nossas próprias forças não conseguiríamos nada. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, quando eu entendo que é Ele que me sustém, e quando eu passo pelas provações mostrando para o mundo a paz que excede todo entendimento, não sou eu que estou sendo glorificado, mas é quem habita em mim, é quem me fortalece, é aquele que me responde nas minhas aflições, é aquele para quem eu olho quando eu estou passando pelas dificuldades, é o nome dele que é exaltado. Aleluia. Vamos continuar a nossa leitura de 1 Pedro. Abre a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Oh Deus, oh Pai. A partir do versículo 6. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 6, nós leremos até o 9. É a terceira mensagem dessa série de mensagens, é a penúltima, domingo que vem é a última. Você que de repente não assistiu as duas primeiras, já está lá no canal do YouTube. Um trabalho excelente do Bruno, temos que honrar Bruno, Pablo, a galera da comunicação. É lógico que o protagonista ajuda, sou eu, mas um trabalho excelente, está lá muito bem feito, uma oferta ao Senhor. E irmãos, como tem pessoas mandando mensagem para mim, como tem pessoas que passam pela rua, não que eu estou famoso não, mas pessoas que conhecem, fala: Wagner, que palavra, que bênção, como a minha vida tem mudado. E hoje nós estamos diante de um texto que vai falar justamente sobre fé. Pedro escrevendo aos peregrinos, aqueles que estão afastados de Jerusalém, mas aqueles que aceitaram a mensagem de Jesus, aqueles que não viram Jesus, mas creram, confessaram Jesus. A partir do verso 6 diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, o alvo dessa fé, a salvação da alma. Estamos diante do texto onde Pedro, ele começa o versículo 6, dizendo assim: nisso vocês o exultam, vocês o adoram, vocês o bendiz. Nisso o quê? Nisso é uma contração da nossa língua portuguesa que indica algo. E aqui já vai o resumo, Bruno, que você me pede. Nisso, Pedro inicia o 6º versículo dizendo: nisso vocês o exultam. É justamente nessa regeneração que nós estudamos, que nós falamos no domingo passado. Ele te regenerou, e Ele te regenerou para uma esperança viva que está dentro de você, e uma esperança de que há uma herança que tem todos os atributos de Deus, uma herança que não é perecível, uma herança que não perde a sua glória, uma herança que não perde o seu valor, uma aliança que tem os atributos de Deus. Então, por que não dizer que a nossa salvação, a Nova Jerusalém, viver com Deus, é a nossa herança? Porque Ele é imperecível, Ele é imutável, Ele não perde a sua glória. E Ele te regenerou para você ter uma esperança nessa herança, e que no último tempo há uma salvação que será revelada a você. Nisto vocês o adoram. Vocês têm fé nisso? Vocês creem que hoje você já é um salvo?
Você declarou e abriu a sua boca e confessou Jesus Cristo, mas tem uma melhor notícia do que essa. Qual é a melhor notícia do que essa? É que há uma garantia, há uma herança. Na morte de Cristo e ressurreição, lá em 1 Coríntios, como nós lemos, Paulo está dizendo, ele é a primícia. Primeiro ele foi glorificado, ressuscitou e subiu aos céus. Cada um na sua vez, os próximos seremos nós. Os próximos somos nós. Entender que ele ressuscitou, um corpo glorificado. Muitas coisas que lemos quando Jesus ressurreto, a gente não entende, mas é algo como um sobrenatural num corpo humano. Eu estava conversando com um grupo de amigos que nós estamos estudando juntos. Eu já falei isso aqui na igreja uma vez. Você sabia que nós só usamos 1/3 do nosso cérebro? Sabe disso, Falcão? Você é muito inteligente só com 1/3. Algumas pessoas usam menos que isso. Imagine, irmão, que você tem uma máquina dentro de você. Você tem um cérebro aí, que você só usa 30% disso. 33, né, Wagner? 33,33% disso. Imagine o que seria você usar 100% desse cérebro. É só para você pensar, isso não é bíblico, não está escrito aqui. Mas quando eu vejo Jesus voltando ressurreto e sentando com os discípulos, e quando Jesus começa a explicar algumas coisas para os discípulos que eles não conseguem entender, a palavra de Deus deixa claro assim, e Jesus abre-lhes o entendimento, para que eles possam entender o que ele está falando. Você tem uma máquina aí, que está limitada, Dida, por causa do pecado, por causa da queda do homem. Mas eu quero dizer para você, irmão, eu quero dizer para você, que a herança, Falcão, eu creio no Senhor, que é o seu cérebro expandindo, e você alcançando uma capacidade que você já tem, de 100%. Você já imaginou isso? A gente vê Jesus, ele entrando no meio de uma casa, onde os discípulos estão trancados, e ele aparece no meio dos discípulos. Meu Deus, como que ele entrou? Cara, quando você, Wagner, usar 100% do seu cérebro, você vai poder manipular a matéria. A palavra de Deus diz que não há nada que há em oculto que não há de ser revelado. Quando o seu cérebro, Márcia, começar a entender tudo, compreender tudo, esse silêncio da palavra de Deus, que às vezes a gente encara, que às vezes a gente vê, que às vezes a gente não entende, tudo será esclarecido, e não precisará Deus sentar com você, Jesus lhe ensinar, mas está aí, porque você é dele, você veio dele, está voltando para ele. Creia nisso, amado, acredite nisso, vocês o exultam. Nós estamos numa série de mensagens onde nós somos colocados nesse papel, num papel de peregrinos, aqueles que estão caminhando aqui na terra, porém não pertencem a essa terra. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, estamos aqui numa caminhada, como o povo de Deus foi criado, foi formado para ele amar durante uma caminhada no deserto. Nós somos esse povo. E nós estamos indo de volta ao encontro dele. Mas enquanto isso não acontece, tem muita coisa dela que vai acontecer aqui. Vai se cumprir o propósito aqui. Experimentaremos o céu muitas vezes aqui. Eu tenho certeza e não duvido disso. Mas eu quero iniciar a exposição desse texto com uma frase. Domingo passado eu falei a frase de Emanuel Bandeira: aquilo que eu não tenho e desejo, isso é o que melhor me enriquece. Mas eu adaptei, da minha autoria, uma adaptação desse verso. Não é o que eu não tenho e desejo, mas hoje a gente vai estar navegando sobre a seguinte frase: o que eu não vejo e tenho é o que melhor me enriquece.
Minha autoria. O que eu não tenho e vejo é o que melhor me enriquece. Aqui nesses 4 versículos que lemos, Pedro nos fala de uma fé. Fé em quê, Wagner? Em Jesus, amém? Todos aqui têm fé em Jesus? Aleluia. Uma fé em Jesus. Mas Pedro deixa claro nesses versículos o seguinte: aí vem a grande prova. Ele fala que essa fé, ela vai ser testada, amém? Ele fala que essa fé, ela tem que ser aprovada, e ele fala que essa fé, ela será recompensada. Há uma prova diante de nós. Nós estamos passando por provações. E nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quantos aqui são maduros na fé? Será que você pode determinar em qual grau, em qual nível? Eu estou na pós-graduação da fé. Eu estou no primário ainda. Eu estou no ginásio. Nem existe mais isso, né? Ensino médio. Né? O Emerson está ali, ele pode me ajudar. Quem pode definir qual o grau de fé? Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer: cara, que fé, hein? Você está no top. Eu não. Então, durante a nossa vida, há um crescimento. Paulo diz que fé, ela vem do ouvir e ouvir. Por que ele repete isso? Do ouvir e ouvir. É porque haverá degraus, haverá subida, haverá crescimento. A fé é algo que cresce. Existe uma fé sobrenatural, que é a fé que Deus vai colocar no teu coração. Naquele momento que você estiver em uma situação onde de repente alguém cai ali morto, Deus vai te encher de fé, Deus vai te encher da presença dEle, e você vai dizer: levanta, e Ele vai levantar. Isso é uma fé sobrenatural que vem de Deus. Mas hoje eu quero falar de uma fé que cresce, de uma fé que aumenta. Mas essa fé cresce porque você tem que ouvir e ouvir. Porque você vai ser provado, vai ser testado. E toda vez que você passar por uma provação, que você passar por um teste, não se sinta mal. Não entre no seu quarto como eu fiz algumas vezes e pergunta a Deus: mas por que, Senhor? Cada vez que a tua fé é provada, é uma grande chance de você crescer um pouco mais. Pedro diz para esses novos convertidos peregrinos que a fé deles será testada. Versículo 6, ele continua dizendo: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve momento, se necessário, sejam contristados por várias provações. Primeiro eu quero dizer aqui, é necessário, Emerson. Você é cristão? Levanta a mão aqui quem é crente, quem aceitou Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Amém? Você é cristão? Terá prova para você, amado. Terá provações para a tua vida. Você fala: Wagner, não, está tão ruim. Jesus, Ele quer que você cresça. Entenda que as provações na tua vida, os momentos da tua vida, as dificuldades que você passa, é uma grande oportunidade que Deus está te dando para você exercer a sua fé. Está doendo, estou ferido, está complicado, não estou vendo Deus. Irmão, eu já perdi 3 horas no meu quarto, eu já fiquei 3 horas no meu quarto, ajoelhado, falando para Deus: se o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. 3 horas, Éder. É Éder, né?
Deus não falou. Nem um toque eu senti. Levantei, limpei meu joelho. Falei, Senhor, tudo conforme a sua vontade e o teu querer. Isso é adoração. Isso não é você ser mimado, achando que Deus tem que fazer o que você quer, achando que Deus tem que agir conforme a tua vontade. Entenda, a tua fé vai ser provada e você vai crescer, você vai alcançar um amadurecimento, justamente quando você passar por esses problemas e você continuar adorando, continuar exercendo aquela esperança viva de domingo passado que nós estudamos, continuar acesa. Porque você não vai ser um crente frustrado, como muitos que nós vemos aí. Pessoas que entram nesse lugar querendo algo. Pessoas que só entram nesse lugar buscando algo. Você não vem aqui buscar nada. Você não vem aqui ganhar nada. Você vem aqui adorar e oferecer um culto ao Senhor. E nisso, e durante isso, e como reflexo disso, e como consequência desse culto, Deus age na tua vida. A palavra do Senhor não manda você correr atrás das promessas. A palavra do Senhor diz, as promessas lhe... A palavra do Senhor não diz, se preocupe primeiro contigo, se preocupe primeiro com a tua família, se preocupe primeiro com o seu emprego, e depois busque o reino de Deus se sobrar tempo. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro, e as outras serão acrescentadas. Sabe, essas outras coisas, a palavra de Deus não define, não. E por que você quer definir, então? Estou buscando o teu reino, pai, então eu quero aquele trabalho. São outras coisas. É o que Ele tem para você. É o que Ele tem para você. Não é o que eu quero. Wagner, que isso? Então eu não posso? Pode sim. A palavra de Deus diz, lá em Pedro, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades. Então é lógico, como que você vai orar? Como que você vai exercer a sua relação de amor com o Senhor? É você falando com Ele. Fale o que está no teu coração. Pai, aquele irmão me magoou, Deus. Por mim mesmo eu nem olho mais para ele. Mas como uma conversa, você tem que falar, mas você também tem que ouvir. E você tem que entender com quem você está falando. Você está falando com Deus que sabe todas as coisas, que todos os planos dele são melhores do que qualquer um que você possa imaginar. Fale o que você está sentindo, fale o que está no teu coração, mas se permita ouvir e receber o que Ele tem para você. Essa fé testada, mas eu quero acalmar o teu coração, porque no versículo 6, Pedro diz para esses peregrinos, dessas 5 cidades da Ásia Menor, ele diz, no versículo 6, no presente, por breve tempo, vocês passarão por provações. Por breve tempo. Quinta-feira eu usei esse texto na ministração das campanhas. Eu quero dizer para você, essa provação que você está passando, ou que você vai passar, ou de repente para alguns que já passou e já está vindo outra, eu quero dizer para você, isso é por um breve tempo. O deserto não é para sempre. A tempestade não é para sempre. O choro pode durar? O choro pode durar mas a alegria vem ao tempo todo, ou todo tempo, ou em todo tempo. A palavra do Senhor nos mostra que as provações acontecerão sim, mas ela é por um breve tempo. Você que aceitou Cristo, você que vive em Cristo, você que está nele, você que está vivendo uma vida com Ele, você que está se dedicando, por que você acha que não pode passar por problemas? Por que você acha que
não pode passar por nenhuma dificuldade. Pedro está dizendo, olha, essas dificuldades são necessárias, mas entenda, é por um breve tempo. A tempestade não é para sempre, Jobim. A sua guitarra não vai continuar caindo. Você vai comprar uma... É bandoleira, né? Você chama isso? Você vai comprar uma bandoleira nova e acabou o problema. Não é, Marisete? Não é para sempre. Aí eu lembro de uma passagem bíblica onde Jesus olha para os discípulos e diz assim, vai para outra margem, entra no barco aí, vai lá para o outro lado do mar da Galileia. Aí eles falam, Jesus, vem conosco. Jesus, não, compete a mim orar um pouco. Vão vocês. Jesus sobe ao monte e vai orar. E aquele barquinho vai atravessando o mar da Galileia. Quando chega no meio do mar, uma grande tempestade. O vento sacudindo aquele barco, ondas batendo naquele barco, o barco quase afundando, os discípulos ali dentro, totalmente apavorados. Um grande problema, como às vezes acontece com a gente, né, Emerson? Quando chega dia 10, dia 11, os grandes problemas começam a aparecer. Os boletos estão chegando, a despensa está vazia, filhão pedindo Danone, ai meu Deus. As turbulências da vida. Todos nós passamos por isso. E aqui eu estou falando algo raso, mas existem alguns outros problemas muito mais profundos. Os seus problemas são os seus problemas. Os meus são os meus. Não dizendo que você não pode ajudar, mas dizendo que ninguém aqui pode julgar o problema do outro. Sabe por quê? Porque ninguém pode definir o nível da sua fé. Eu não posso dizer de repente que uma unha encravada derruba o falcão. Porque algum dia, uma unha encravada me derrubou. Mas eu já cresci um pouco mais. Então, aqueles homens estavam ali no Mar da Galileia. E eu quero só frisar algo. Toda vez na Bíblia que você vê uma tempestade no Mar da Galileia, se atente. Deus quer ensinar alguma coisa. Porque no Mar da Galileia, o Mar da Galileia é quase um grande lago. Ele só tem uma saída. A água entra por ele e sai. Então ali aquele lago que é quase, não é lago porque tem entrada e saída, mas é como se fosse, são águas calmas. Não que a chuva não chega, não que a tempestade não chega, mas uma tempestade de ondas, ventos, quase fazendo naufragar um barco, se atente, aí já começa o milagre. Aqui já nos deixa claro o seguinte, Jesus está querendo provar aqueles homens. Jesus colocou aqueles homens naquela situação para prová-los. Como Pedro está dizendo, a fé ela é testada. Homens que estavam seguindo a Jesus, homens que viram milagres, homens que estão do lado do Senhor, homens que declaram, Jesus, verdadeiramente Tu és Filho de Deus. Agora eles estão numa situação de dificuldade. Estão no meio do mar, quase naufragando. Os homens ali loucos, os homens ali olhando para o lado e para o outro, todo mundo com medo. Que situação difícil. De repente aparece Jesus andando sobre as águas. E olha, irmão, eu queria ver isso. Como que Jesus anda no meio das águas, no mar turbulento. Não sei se Jesus fica pulando as ondas. O que Jesus faz? Eu não sei. Se ele vem envolto assim numa cúpula, eu não sei. Mas Jesus vem, a palavra de Deus diz que Jesus aparece. E esses homens estão tão apavorados, estão numa situação tão difícil, que eles olham e vê o pior. É um fantasma, meu Deus, acabou com tudo. Está uma grande tempestade, eles olham para aquele homem no meio do mar e dizem, é uma grande tempestade, agora um fantasma, meu Deus, o que está acontecendo? Mas Pedro, o autor desse livro, Pedro, que agora está ensinando, é isso, discipulado é isso, quando eu aprendo algo, eu ensino. Pedro aqui está ensinando para novos convertidos, Roberto, porque ele aprendeu que a fé dele é provada, ele aprendeu. Pedro então olha e vê, e fala, meu Deus, o fantasma, aí Jesus diz, não, sou eu, Pedro. Pedro não acredita muito, e às vezes as dificuldades da tua vida faz você não crer muito, a dificuldade da sua vida faz você não enxergar Jesus,
As dificuldades, às vezes, que aparecem na nossa frente, nos faz olhar para Cristo, mas não vê-lo. Mas Pedro, ele se enche de uma fé, de uma coragem, e diz assim: se for o Senhor mesmo, me chame para ir até o Senhor. Repare um detalhe dessa passagem, que Pedro, ele se lança na água. Eu nem sei como ele pulou daquele barco sacudindo tanto, mas Pedro, ele se lança, Pedro, ele bota a sua fé em prática, Pedro se lança na confiança do Senhor em meio à tempestade. A tempestade não tinha passado. Jesus aparece e está tudo sacudindo, é vento, é onda, é relâmpago, está ali a tempestade acontecendo. Pedro lança para fora daquele barco no meio da chuva, no meio da tempestade, no meio dos ventos. Se você está no meio de uma turbulência, se você está no meio de um momento difícil, se você está no meio de uma grande dificuldade, é agora que você tem que mostrar sua fé. Não espere passar para ver: realmente Deus agiu a meu favor. Glórias a Ele. Dê glórias agora. Adore agora. Se lance ao mar, confie nele agora. A sua fé é testada. E quando nós estamos no meio de uma dificuldade, é uma grande oportunidade para você mudar a sua relação com Cristo. Porque no meio das dificuldades, quando você levantar a sua voz e dizer: eu confio em Ti, Ele vai olhar para você e Ele vai falar o que falou para Pedro: venha, venha. Essa fé que tem que estar aqui, essa fé que tem que estar em mim, tem que estar em você. Pedro vai até o Senhor Jesus, porém, nós conhecemos a história. Ele começou a afundar. Ele olhou para o real cenário e se apavorou e começou a afundar. Mas Jesus estava ali perto dele, e o que Jesus fez? Ouviu ele dizer: socorre-me. Jesus pega pela mão então e o levanta. O que eu quero dizer com isso, amado? No momento difícil, você vai mostrar a sua fé, mas eu quero que você entenda que não é você, não é a tua força, não é o que você vai fazer que vai movimentar o seu milagre, mas é aquele que pode fazer o milagre e que está perto de você, que realiza para que o nome dele seja exaltado. Existem homens fortes aqui? Da outra vez que eu perguntei isso, o Miquel levantou, né? Existem homens fortes aqui? Mulheres fortes aqui? Vocês podem ser fortes, vocês podem estar fortes, porém entenda que essa força não significa nada se ela não estiver firmada no Senhor. A fé, depois de testada, ela tem que ser aprovada. E eu vou ter que correr um pouco. Uma fé aprovada. No versículo 7, Pedro diz o seguinte, ele diz o valor dessa fé. Uma fé testada, ela ganha um valor, ela fica mais robusta, ela fica mais cara. Quando você passa, amigo, entenda isso. Você está passando por uma provação hoje, adore ao Senhor, porque a sua fé está sendo valorizada, vai. Está ganhando peso. Na bolsa de valores do céu, está bombando. Passe por essa provação. Pedro diz, não é pela eternidade, é por um breve tempo. Passe, porque a sua fé, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a tua fé, a cada provação, ela está sendo refinada, ela está sendo aquecida, ela está sendo queimada, ela está se tornando mais valorosa do que o ouro puro. Eu já trabalhei de ouríveis, sabia, Fabinho? Lá na minha adolescência, eu tenho alguns primos que são ouríveis. E um primo meu me contratou para trabalhar à tarde com ele. Eu estudava de manhã e ia trabalhar com ele. Então eu lembro que quando o ouro chegava na oficina, aí vinham umas barrinhas assim meio bruta, né? Barras de ovo.
Não é aquela bonitinha igual você vê em filme, né? Polida, bonita, 18K, não. Uma barrinha bruta. Aí ele dava aquelas barrinhas assim, 2, 3 na minha mão e dizia assim, funde. Aí ali tinha um recipiente, como se fosse um pirex, né? A gente chamava de cadim. Não sei porque esse nome, chamava de cadim. Aí a gente botava ali, ele tinha um cabo, como se fosse uma frigideira, mas é um material resistente ao fogo. A gente colocava ali dentro aquele ouro, eu pegava um maçarico, né, com aquela chama ali, gás, oxigênio, e ficava ali queimando, até aquilo derreter, fundia. Aí ficava aquele líquido ali no fundo, até bonito, uma visão bonita. Aí a gente ficava ali, aí do lado ficava uma forma de ferro. Aí eu vinha ali com fogo e derramava naquela forma. Aí quando derramava, ele enrijecia, eu pegava com uma pinça e jogava no ácido específico. Aí eu pegava aquilo, botava de novo no cadim e fundia de novo. 2, 3 vezes, Emerson, fazendo isso. Aí eu falei com ele, primo, por quê? Que 2, 3 vezes a gente tem que repetir esse processo. Por que eu tenho que fundir? Por que eu tenho que passar ele pelo fogo 2, 3 vezes? Aí ele me disse assim, Wagner, é porque assim, quando passa pelo fogo, quando você funde, você queima as impurezas, você queima o que não é ouro, porque o ouro ele resiste ao fogo. Agora, se ali tem algum metal, alguma impureza da natureza, se ali tem algo que está ali no meio e não é ouro, isso é queimado. E cada vez que você funde, cada vez que o ouro passa pelo fogo, ele pode até perder peso, mas ele fica mais valoroso. E a sua fé, quando testada e aprovada, ela vale mais do que o ouro, mesmo quando esse é refinado, mesmo quando esse passa pelo fogo. Amados, vai ter gente saindo daqui torcendo por uma aprovação, né, Cris? Vai ter gente saindo daqui da igreja, me prova, Senhor, me prova, Senhor. Mas é esse sentimento que você tem que ter. É claro, ninguém aqui gosta de sofrer. Você não vai cair na loucura de pedir, mas você vai sair daqui na loucura de entender. Se você está passando por provação, amado, exalte ao Senhor, porque a tua fé está sendo testada, e quando a sua fé for aprovada, a sua fé vai ser mais valorizada. Por último, vou conseguir terminar. Passei por muita coisa, mas é o que Deus quer falar hoje. Por último, Pedro está falando de uma fé que ela vai ser recompensada. Os versículos 8 e 9, depois vocês leem com mais carinho. Ele fala de uma fé que vai ser recompensada. Aí Pedro diz assim, porque mesmo sem vocês o veem, mesmo sem vocês terem o visto, vocês creem. Pedro está escrevendo, repito, para novos convertidos que estão na Ásia Menor, um povo longe de Jerusalém, um povo que não viu Jesus morrer e ressuscitar, um povo que não conviveu aqueles dias com Cristo, um povo que não viu Jesus. Mas Pedro está dizendo, vocês não o viram, mas vocês o amam. Vocês não estavam com ele, vocês não viram quando ele subiu aos céus, mas vocês creem. Isso serve para mim e para você. Alguém aqui viu Jesus na cruz? Se viu, meu irmão, vem cá conversar comigo. Alguém aqui estava lá? Nós não vimos, mas cremos. Aí me lembra, Wagner, da passagem de Tomé, Wagner. Me lembra da passagem de Tomé. Tomé, depois que ele recebe a notícia, né, todo mundo falando, Jesus ressuscitou. O corpo não está mais lá não. Desapareceu, estão dizendo que ele ressuscitou, ele apareceu para fulano, ele já apareceu para ciclano. Tomé fala assim, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver as chagas em suas mãos. Eu acredito só se eu olhar e falar, realmente é aquela marca da lança, né, na sua lateral. Tomé falou, eu só acredito se eu ver as chagas. Uma semana depois, Jesus aparece no meio de discípulos e Tomé está lá. Eu fico imaginando Tomé. Meu Deus, ele está aí, ó. Senhor, eu falei que queria ver.
Jesus, antes de falar qualquer coisa, vai a ele e diz: Tomé, toca aí, ó. Aqui as minhas chagas. Sou eu, Tomé. Aí ele diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o poderoso Senhor. Aí ele repreende, ele corta Tomé dizendo: só porque você está vendo, você está dizendo que eu sou? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. Não vimos, não participamos. E muitas das vezes, como eu, naquelas 3 horas ajoelhado, querendo ouvir a voz do Senhor, e não ouvi, mas quando eu me levantei, Ele disse no meu coração: bem-aventurado os que não viram, os que não ouvem, os que não me veem, mas creem em mim. Você está passando por provação, Jesus está quieto, não está falando nada comigo, Wagner. Eu oro, eu estou jejuando, eu estou indo nos cultos, eu estou assistindo, eu estou aturando assistir a sua série de mensagens, mas ele não fala nada. Bem-aventurado você, meu querido, porque ele não está falando, porque ele sabe que mesmo sem você ouvi-lo, que mesmo você sem ver, que mesmo você sem poder tocar nele como aquela mulher tocou, você não consegue ficar longe dele. Você não consegue confiar em outra coisa, Wagner. Mesmo que o momento seja difícil, eu não estou entendendo nada e Jesus parece que não está comigo. Eu não consigo não olhar para os montes. Eu não consigo não olhar para ele. Eu não consigo acreditar e confiar em outra coisa. Eu só consigo ter uma fé. A fé de que ele está comigo.